podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila. Eu sou Marcos Botelho. Estamos na série Nem Tão Perfeitos, desmistificando os heróis da fé. O nosso último episódio. Sim, fizemos uma jornada longa ao longo de Hebreus 11, olhando para o Antigo Testamento com o olhar do Novo Testamento, principalmente trazendo a unificação em Jesus e o seu reino e o evangelho que ele trouxe. Estou aqui com a nossa mesa final e eu não pensei na pergunta de abertura, mas Fontana, tudo bem? Beleza. Você já fez alguma promessa que se arrependeu depois de falar não devia ter prometido isso, agora vai me custar mais caro do que eu pensava para cumprir? Não tá me vindo nenhuma na memória, mas com certeza, isso me parece uma coisa bem familiar do meu histórico de vida. Você quer que eu te lembre uma? Pode ser, pode ser. Tô brincando. Né? Eu teve uma vez... só tá questão vendo? de pensar um pouquinho. Isso aí vocês já estão pensando aqui. Né? Mas isso é uma coisa tão comum na minha vida. Teve uma vez que o Paulo On me pediu para montar um curso para a plataforma dele de já sei ensino. até o final. Depois você sumiu no WhatsApp, daí o Paulo On me manda uma mensagem. O Fontana tá bem? Ele mandou pro Hilder. Você sabe o que acontece comigo? Frequentemente alguém me manda... Tá tudo bem, ele mudou de número de WhatsApp? Eu falei, não. Você pede para ele me responder? Eu falei, olha, eu peço, mas ele já é adulto. Não, o Paulo eu respondo. Isso. E aí que você prometeu o curso e... Aí eu falei pra ele, não vou fazer mais não. Você teve coragem de falar isso? Eu tô numa nova fase. Ou pensei? Não, é sério, eu tô numa nova fase. Hoje em dia eu tenho coragem de falar essas coisas. As pessoas acham que eu sou ocupado, o Renato elas também entendem. começou e tá insuportável. Cuidado. Não. As pessoas acham que eu sou ocupado hoje em dia. Então elas entendem, é maravilhoso isso. Como culpado? Ocupado. Ocupado. Elas falam, Fontana, putz, ele tem um monte de coisa. Mas isso é maravilhoso. É muito eu também bom. finjo demais. Então elas entendem. Elas vão... Cara, essa é a narrativa mais legal pra recusar a coisa. É isso, assim. Isso, legal. Eu até tenho. Você culpa também o conselho da nossa igreja? Eu como seu chefe, Marcos, não deixo... Não, você eu não culpo, não. Você eu não culpo, não. Eu deixo você de fora. O conselho, sim. Conselho da igreja? Dessa igreja ainda não. Assim, tem um convite para participar de um debate da Folha. Essas coisas que essas coisas eu aceito. Você aceita, essas coisas eu aceito. Eu tô começando a recusar uns convites mais de igreja, assim. Eu sei, não é pra você falar, que eu sei que tem regiões do Brasil que você já tá marcando em vermelho, assim, fala, não vou. Tem regiões do Brasil que eu não vou. E tem tipos de E não evento... é o que você tá pensando, é critério dele, é muito interessante. E tipos de... não é, tipo... O pessoal de Teresina pode me chamar, que eu vou... Isso eu sei. Entendeu? É um critério TDAH, né? É o critério, assim, hiperfoco. ele tem uma experiência no lugar, ele condena todo... Não foi uma. Não foi uma. Ele bate a sandália dos pés e fala, nunca mais volta. Definitivamente não foi uma. Agora, e tem tipos de evento também que... Se no evento tiver escrito sínodo, não vou. Calma, tá falando demais. Não. Sival, tudo bem? Tudo bem. Você fez alguma promessa que você se arrependeu assim? Lógico que você fez várias, mas você lembra de alguma? Que você falou, caramba, por que eu prometi mas isso? Eu tenho certeza que a Adriana, em um minuto, ela me dá uma listinha de alguma coisa que eu prometi e não fiz. Vou ver isso. Vou fazer isso. Vou arrumar. Eu vou arrumar a torneira. Vou arrumar essa torneira. E tá lá. Deve estar pingando agora. Legal. Tudo bem, Lu? Tudo bem. Você sabe que quando você vem aqui é um sucesso, né? O pessoal adora. Que bom. Fez alguma promessa? Tem que explicar por que eu não fico tanto tempo aqui. Por quê? Você não gosta disso aqui. Porque eu preciso ficar com os meus filhos à noite. Porque a gente não quer dar espaço pra você. Tem vários motivos. Porque meu marido é muito gentleman. Ele prefere fazer um podcast à noite e me deixar em casa. Não, é verdade. É muito... Mas, nesses momentos raros que a gente tem você, é uma alegria. Você sempre pode simplesmente tirar o Paulo ou alguém daqui. Mas você já fez uma promessa que você se arrependeu? E você, que se eu te conheço um pouco, e já faz um tempinho que a gente se conhece, quando você promete, você cumpre. Isso então, que é o problema, isso é um peso grande. Eu me responsabilizo. Eu acho que a promessa... Você é daquelas pessoas que aceitam convites e num dia antes morre de raiva que aceitou? Com certeza. É que a gente tem... Eu sou assim. Por que eu aceitei, gente? Agora mesmo eu vou num podcast de um amigo meu, porque eu falei, por que eu aceitei isso, gente? Tá aí meu exemplo, então, de promessas. Porque ele é seu amigo. É isso, mas mesmo assim, podia ter dado uma desculpa de muito ocupado, o sínodo não deixou, sei lá. Olha, você achou uma utilidade pro sínodo. Aí, ó.
Pet, tudo bem? Tudo bem. E aí? Como é que faz tempo também que você não vem, hein? Férias, né? Funcionário muitas público. férias. Acho que ele é o único trabalhador aqui, né? Que tira férias decentes, né? Tem duas. Uma rápida, que a minha esposa Fernanda acabou de mandar mensagem perguntando se eu não ia fazer o mercado essa semana. Então, vai fazer. mas agora existe mercado online, né? Então Aí a gente consegue resolver. Deixa salvo a lista toda. E a outra, um dia, lembro de uma conversa que eu tive com o Marcos, ele me convidando para fazer parte da equipe pastoral. Você se arrependeu. E na emoção. E na Falei emoção. sim, eu disse sim. E aí eu me arrependo todo dia. Eu sou a Ju ali. A Ju Marcondes ali tá também. Ela entende isso. Verdade. Naquele papinho a gente achava que era tudo legal. A gente caiu, bonito. né? É isso, caiu na peixe. Acontece. É isso aí, gente. A gente vai... Nesse final, a gente vai ler a parte final de Hebreus 11. Já faz um tempo aí, já tem 2 podcasts, é o terceiro, que o autor de Hebreus, ele para de ficar citando nomes e abre para vários exemplos. Vamos ler o finalzinho? Simval, Hebreus 11 e o quê? É 11h35 a partir da metade, na verdade, 35, porque... Isso, a gente fez um recorte antes. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Legal. Alguém quer comentar um pouquinho desse antes da gente falar de qual personagem a gente vai querer? Esse trecho é bem rico, né? Eu acho que é da parte onde a gente vem num receberam, né? Pela fé, o fim da vida fez menção, pela fé, tal coisa aconteceu, parece que é uma lista de sucesso. E aí essa curva, né, se a gente colocasse num gráfico, o gráfico começa a descer e ele desce muito rápido aqui nos últimos versículos. Nem o nome é mencionado, primeiro. E segundo... Que fala muito, quer dizer, muitos. Pela fé, muitos. Não dá nem pra mencionar quantos. Para um grupo, né, é uma pessoa só que teve isso, que teve aquilo, e de repente uma multidão, pela forma como é escrito, é dito da aflição, de deserto, de gruta, de morte, de cerrado ao meio, de morrer ao fio da espada. E começa uma descrição de flagelo, de sofrimento. E a gente está sempre olhando que pela fé, fazendo uma leitura da fé em outros textos bíblicos, que não esse, dizendo que pela fé nós somos mais que vencedores, pela fé nós alcançamos a vitória, nós chegamos em tal lugar. E isso é bonito, mas não é toda a verdade, porque aqui, quando descreve esse heroísmo, né, do qual nós estamos falando, se a gente colocar o lugar do herói aqui, a gente vê que a fragilidade humana sujeita à maldade, então amando, né, a Deus. Então a gente vai encontrar aqui os personagens, a gente vai encontrar vários personagens que serviram a Deus a vida toda e não terminaram sentado numa cadeira de balanço contando histórias para os netos. Eu acho legal que desloca a vitória para o lugar da real vitória, né? Então, quando Paulo fala que nós somos mais que vencedores, esse mais que vencedores, ele está ali, né? Que eu falo, não viram aqui, mas eles estavam na expectativa da herança futura, da vitória que estaria por vir, né? Então, acho que esse caminho da cruz que Jesus nos convida, que é o caminho do sofrimento, que vai desembocar na vitória final da ressurreição, eu acho que isso traz uma perspectiva legal, esse último trechinho, assim, né, dessa realidade da vida do lado de cada eternidade, que a gente estava até comentando, né? Para um herói que fecha a boca do leão para ele sobreviver, há muitos que são decapitados, que o leão devora. Que o leão devora no Coliseu, né? Entre outras coisas, né? Agora, pensando nesse trecho, à luz do enredo de Hebreus,
o autor está construindo uma narrativa. E está construindo uma narrativa segundo o contexto dele, segundo o contexto do primeiro século. Então, nós estamos aqui. Porque, assim, o pessoal que está recebendo essa carta, esse documento, ele está se identificando mais com a parte final de Hebreus 11 do que com a parte do começo. Do começo é assim, vamos ativar a memória de vocês. Talvez, veja se eu estou errado aqui, eu vou trazer uma unidade. Não é assim, aquela época que era boa e hoje a gente vive perseguição porque não obedeceu, porque não também isso, mas é aquilo lá. Mas olha, gente, todos eles, nas fraquezas ou na virtude, viveram a experiência pela fé, antecipando. Mas hoje, vocês que estão vivendo perseguição, vocês que estão na diáspora, de vocês que estão, o que seja o que for, ou até mesmo os coliseus, também fazem parte, é quase como, pela fé, estes que faleceram, e não precisa, a gente geralmente volta lá para o passado. E tem coisas assim, a tradição fala que Isaías foi cerrado. A gente tem como todos os profetas foram mortos. Então, ou no texto, ou por tradição. Mas era quase como assim. E depois isso aconteceu com todos os apóstolos. Por tradição, todos foram mártires. E isso é uma coisa que também a gente vê, Fontana, no finalzinho no meio do século, do primeiro século, já para o final, esse negócio que a gente vai ver no começo de Atos, da alegria de poder sofrer no nome de Jesus, isso começa a virar uma... Não vou dizer... Então vou dizer e depois você me corrige. Glamorização ou até... Às vezes até mais que um privilégio, começa a ser um negócio assim... Tal, e por outro lado, muitos não querem ser torturados. Tem a frase célebre de Tertuliano, já não é mais no primeiro século, né? Mas que eu acho que vem ao encontro dessa tônica que você está trazendo de uma... Não sei se a palavra é glamorização, mas é uma visão talvez excessivamente positiva da perseguição, que o sangue dos mártires é aquilo que rega o solo do cristianismo, né? Uma frase popular de Tertuliano que, enfim, corrobora um pouco com essa sensação de perseguição final do primeiro século, certamente no segundo, Justino Mártir, etc. O grande lance é que quando você olha aos hebreus, assim, esses caras, hebreus, cristãos ou não, mas esses ainda cristãos, cara, perseguição é um negócio que absolutamente habitual para eles. Só que agora, o que o autor de Hebreus está imprimindo ali é sentido. Porque o sentido de ser perseguido até o Messias era óbvio. Ainda estamos no exílio. A gente sofre porque o Messias não chegou. Agora, se já tem o Messias, por que a gente está vivendo isso daqui? Por exemplo, por que considerando anos 70, por que o templo foi destruído? A gente estava até outro dia a gente estava se reunindo ali em nome do Messias. As primeiras reuniões da igreja são no templo. Então, até outro dia a gente estava se reunindo ali em nome do Messias. E agora o Império Romano, ele aparece como essa figura devastadora e de fato, se havia qualquer esperança de que o Messias, chamado Jesus, seria aquele que restauraria Israel, essa esperança tem que ser ressignificada, porque aquele Israel étnico que a gente imaginava, todo mundo foi expulso de Jerusalém, o templo foi destruído, você tem uma diáspora agora muito mais intensa do que a diáspora que formou aquele judaísmo distante da Judéia. E o que faz agora? Então você precisa ressignificar toda a percepção de quem é Jesus e do que ele veio fazer. De quem é o Cristo que ele veio fazer. Porque você olha para Roma e parece que o rei é outro. Parece que Jesus venceu mesmo. Né? Então, num certo sentido, você ressignificar essa perseguição
para nela de alguma maneira se gloriar, para se identificar de alguma maneira com o próprio Cristo na cruz, é um movimento necessário, esperado. E o que o autor de Hebreus vai tentar fazer, Paulo faz com bastante competência também, é fazer com que esse movimento seja teologicamente robusto. É só um escape ou teologicamente isso faz sentido? É só ressignificar para justificar, ou isso já está no Antigo Testamento, isso já estava? Então, praticamente, ele fala, sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Então, isso não é coisa nova. É a gente que não entendeu. Sempre esteve lá. Deus sempre trabalhou com um remanescente fiel e ele continua trabalhando com esse remanescente fiel. Então, e com as suas fraquezas, que é o que a gente está falando. Apesar das suas fraquezas, ele é um remanescente fiel. E aí a gente fez um exercício, né? A gente poderia pegar muita gente na nossa reunião de escolhas, porque agora aqui abriu. Na feira da mensagem? Quando a gente estava assim, antes quando ele dava o nome, a gente tem que fazer. Foi o caso de Enoque. Talvez a gente não escolheria Enoque. Algumas pessoas a gente não escolheria e outros a gente teria posto. E aí a gente pode escolher, e nesse final a gente pode escolher, poderia ter escolhido Isaías, os profetas, qualquer profeta, menor ou maior. A gente falou de Abacuque, né? Abacuque ia ser maravilhoso. Então a gente vai revisitar de outras formas, não nessa série. Mas a gente achou, fechamos um nome que a gente acha que fecha legal esse final, que é João Batista. E talvez você fale, como assim João Batista? João Batista é Novo Testamento. Sim, João Batista é Novo Testamento, é contemporâneo de Jesus, mas ele é a última figura do Antigo Testamento relevante, que está ali. É óbvio que por motivos documentais e tudo, ele entra no Novo Testamento. E a última figura da Antiga Aliança. Pronto. Da Antiga Antes Aliança. do início do ministério de Jesus, talvez, né? Isso. E aí, agora aqui, eu quero que cada um fale alguma coisa do João Batista. Eu vou começar com o Pet. E a gente vai assim, deixa o trabalho difícil pro Fontana ou para mim, porque daí você não vai poder falar a mesma coisa que eles falaram. Pra gente montar a biografia um pouco de João Batista aqui. Pode falar uma ou duas características, Pet, de João Batista, de textos. Acho que quando eu lembro de João Batista, para distinguir dos outros, ele é o cara roots, né? Que vivia no deserto, comia mel silvestre, gafanhoto. Então, vem essa figura, assim, um cara meio ripão, assim, né? Então, trazendo para os dias de hoje, esse cara é meio diferente dos outros aqui, né? E aí, quando a gente vai estudar, tem semelhança com os outros profetas do Antigo Testamento, né? Mas traz essa ideia, assim, de, esse cara é diferente. E ele é diferente, querem falar mais um pouquinho? Ele é muito diferentão, né? Figura do voto de Nazireu, né? O voto de Nazireu, a gente vai ler lá em Números, Números que fala do voto de Nazireu, e ele vai mostrar que, assim, era uma oportunidade ritual e de vida de qualquer pessoa que não é da tribo de Levi se tornar um sacerdote. E aí, alguns estudiosos hebraicos dizem que é quase como uma figura de Adão na pessoa. Então, ele não corta cabelo, Sansão era um Nazireu. Não corta cabelo, então ele é um homem selvagem, tá? Então, você vai ver isso na Bíblia hebraica, vermelho, selvagem. Ele não toma vinho. Tem todos tem algumas regras muito parecidas com os sacerdotes, de purificação. Aí não bebe vinho. Você tem algumas coisas para fazer. Se você quiser, você vai abrir mão de muita coisa da sua vida para poder... E você não precisa, não é uma coisa... eu não nasci, eu queria tanto ser um sacerdote, eu queria tanto ser... Você pode isso. Então, a lei fala assim, até para isso você tem esse jeito. E quase como que João Batista, num tempo, ele faz esse voto ali. Então, quando a Bíblia vai descrever esse jeito muito assim, tá dando assim, ele é diferentão e ele tá abrindo mão de muita coisa porque ele acredita em algo lá do antigo que não tá tão na moda mais. Ele é um... Deixa eu considerar ele, né, pelo que a gente lê, é um homem do deserto, provavelmente da cultura essênia, né, dos essênios. Então, quando descreve aqui em Hebreus, ele cabe na descrição de ver nas grutas e andando errante pelo deserto, ele cabe nisso aqui. Ele cabe nessa descrição. Ele é um
daquele tempo. Então, diferente da nossa escola aqui, né, o que seria uma faculdade, para nós, ele é um pensador daquele tempo, é um filósofo daquele tempo. Ele tem seguidores. Do mesmo jeito que Jesus tinha seguidores, do mesmo jeito que os outros mestres judaicos tinham seguidores, né, do mesmo jeito que quando a gente fala de Paulo, fala de Gamaliel. Então, a escola, então, em João Batista, os seguidores de João Batista eram o cara mais arrojado daquele tempo. Do mesmo jeito que se a gente pensar agora nos filósofos do nosso tempo aqui no Brasil, de gente que fala, eu gosto mais do Karnal, eu gosto mais do fulano, do Clóvis. Essa uma ideia de que eu gosto da interpretação desse cara, do jeito que ele está lendo os escritos. É diferente dos filósofos, só acrescentando. Tem uma questão religiosa, prático, né? Prático, uma questão religiosa. Então, assim, os filósofos gregos, eles são mais holocubrações. Depende de quais. Depende de quais. Mas aqui no judaísmo, não. No judaísmo, seguir João Batista tá ferrado. Então ele está nesse movimento que ele junta a gente. Então os outros não aparecem juntando gente como aconteceu para nós aqui no jeito que nós estamos lendo. Não aparece isso em João Batista e em Jesus. Em Gamaliel não aparece isso. Mas provavelmente ele tinha também a escola dele e os seguidores dele, mas não numa multidão, como aconteceu com João Batista e como aconteceu com Jesus, gente que ia para o Rio Jordão para ouvir, né, o apelido que foi dado para ele, a voz que clama no deserto. E aí tem... ele levanta, né, por ele ser uma voz agressiva, por ele ter um jeito de profeta, né, como no Antigo Testamento. Esse jeito dele agir, então, é um jeito muito, muito duro. Rústico. Você quer que essa quer que seja a sua característica que você traz para a mesa dele? Ou era outra? Eu acho que explicando essa. Porque essa é a parte mais diferente dele. Então, se o Pet trouxe esse lado do voto, de alguém que está ali, você está trazendo a figura profética, o arquétipo profético, ele assume. Sim, ele assume exatamente a profecia e agregador, né, de pessoas. As pessoas veem... Não, quando você pega o discurso raça de víboras, é muito isso mesmo. É alguém que está colocando, olha, vocês não estão percebendo, mas a gente tem Acabe aqui, a gente está com os mesmos reis que fizeram a gente sofrer. Então, assim... e todo o embate dele é um embate contra o rei. Então mostra de novo. Ele podia tem um episódio do The Chosen, né, que quase que Jesus falando, pra que você está se metendo nisso? Ele fala, é o meu papel. Então assim, Herodes, ele não tem relevância nenhuma comparado com os reis do Antigo Testamento. Assim, agora ali ele é uma das peças mais... Por que então a gente pergunta, João Batista, por que você está se metendo com esses? Né? Esses ainda não são os piores. Só que esse é o arquétipo que eu tô aqui falando dele, mas eu tô falando de tudo, de como a gente tá. É mais ou menos isso, né, o Simval? Sim, sim. Quando a gente olha para essa agressividade, dele... Você está usando a palavra agressividade? Tá me incomodando, mas continua. Então, mas porque é essa dor que Acho que é uma franqueza, Herodes, né? Ele tem uma franqueza. Que Herodias e eles tentem... Por isso que eu estou falando esse porque confronto. é isso que leva ele ao fim da vida dele. Porque digamos que... Se ele fosse leve... Se ele fosse mais leve, era uma época de política. Tem forma de você dizer as mesmas coisas. Sim. Se ele fosse mais político. Mas mais Jesus, político, ele muda. Jesus, na reta final, ele vira meio João Batista. Ele fala, vocês não estão... Então eu vou começar a ser um pouquinho mais... E tem um jeito de Jesus falar, né? Direto para levar a crucificação. Agora chegou minha hora. Veio um homem que falava... E falava, e vocês, né, eu toquei uma música e vocês não dançaram, eu falei uma palavra de lamento e vocês não choraram. Então ele falando que João Batista era de uma forma e não agradava, e eu sou de outra, também não agrada. Então também está dizendo um pouco desse começo aqui que o Vitor estava falando dessa perseguição, né? Aqui em Hebreus está dizendo no mínimo zombaria, e eu acho que qualquer cristão que foi um pouquinho mais sério na sua relação com a fé, conviveu o cristianismo, viveu, no mínimo, um pouquinho de zombaria você viveu. Se você não sentiu nada do que é alguma rejeição aí, é porque você não viveu a tua fé para valer. Ou, pelo menos, não viveu de forma pública, né? Você pode ter vivido de forma... tua fé para valer dentro da sua casa, talvez não sofreu por isso, né? Mas se você viveu de forma pública, você sempre vai ser, de algum jeito,
repelido, né? Lu, o que você quer trazer para nossa mesa aqui? É interessante, que acho que talvez, da minha perspectiva materna e feminina, o que me impacta na vida de João Batista é logo no começo já. A forma como ele foi concebido, né? Que também é uma forma que remete à esterilidade, a velhice, uma mulher idosa, a uma mulher idosa, a uma improbabilidade dele ser concebido. Há um homem que não acredita. Há um homem que não acredita. Que fica... Que também era infértil, né? Não é só ele, também era né? infértil, que Não era só ela, da linha dos sacerdotes, né? Ele era sacerdote. Mas o que mais pega para mim é o encontro ali de Isabel com Maria, que mostra que o bebê cheio do Espírito Santo reconhece esse encontro. Então, João Batista, desde o ventre, cheio do Espírito. Eu acho que isso também mostra de onde vem essa franqueza, essa autenticidade dele, essa clareza do chamado dele, né? Então, ele tem uma unção do Espírito desde do ventre, que quando Isabel encontra com Maria, ela sente o bebê no ventre dela, o bebê João Batista no ventre dela, se remexendo e reconhecendo esse encontro com o Messias, né? E isso demonstra muito do propósito de João. Ele sempre assinala isso. Meu propósito é preparar o caminho. Ele, eu estou apontando para ele, né? Isso que você falou é muito interessante. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, ela tem essas duplas que são narradas como... A gente já falaria hoje dois lados da mesma moeda. Então você tem Moisés e Arão, você tem irmãos que estão ali, você tem Elias, Eliseu e você vai tendo... O que mais? Esse caso agora, Davi e Samuel. Davi, Samuel. Então, assim, são coisas que você fala assim, é o improvável, João, mas eles João estão... Jesus. Vocês estão... E João e Jesus, principalmente com essa origem, a narrativa de origem dos dois sendo ressaltada, eles estão... O narrador está trazendo, olha, eles são irmãos. Se você não entendeu, eles têm papéis diferentes no mesmo caminhar. Então, quando Jesus ele vai e fala, deixa eu te contar um negócio. Estamos cantando músicas felizes, vocês não estão dançando. Quando a gente faz músicas de lamento, vocês não choram. Então, que geração é essa? Então, ele está dizendo, eu sou ele sou eu, só que com papéis diferentes e vocês... Um tem uma dieta e vocês acham que quase assim, essa dieta é demais. Isso, o outro bebe... Eu bebo, exatamente, aí, ele fala isso literalmente. Então, assim, é quase como assim, João está aqui para contrapor eu em tudo, mas ser do mesmo lado que eu, para ninguém ter desculpa de rejeitar eu por um motivo, porque vocês não aceitaram ele também. É quase que assim, ó, é isso aqui. O João Batista tem um papel difícil, muito honroso, é óbvio. A gente olhando aqui é honroso. Mas talvez lá, para alguém que não tá vendo, falar, pô, ele é o cara que teve que ir pro deserto. Ele é o cara que foi assassinado precocemente. Ele é o cara que teve que tomar atitudes muito mais... Pô, vida boa é a vida dos discípulos de Jesus, hein? Ali que o cara ali é... Que palavra gostosa. Olha, meu fardo é leve. Vem... De João Batista vai piorar. Então, assim, existe esse papel que é interessante, que na Bíblia toda vem descrevendo e ele sabe disso. E você falou mais uma coisa, ele é de família sacerdotal. Então, é muito interessante ele não ter a oportunidade de viver a carreira ou mas vive, né? Deixa eu entrar nisso. Mas então, vive, né? Mas, por outro lado, ele faz o voto para ser exatamente... Ele não precisaria do voto. Ele é Mas você sabe uma coisa que eu acho interessante também? Que aí é um bastidor importante para o texto que a gente vai entrar, que é entender esse relacionamento de Jesus e de João. E aí, na minha imaginação santa, The Chosen, eu fico tentando, né, colocar esses gaps de entender, cara, eles se conhecem desde o ventre. Eles cresceram juntos. Eles tiveram momentos na infância juntos, na juventude juntos. Como isso se desenrola para este encontro aqui que a gente vai ler? Para chegar num momento de irmandade do tipo, cara... Porque uma coisa é uma pessoa que você não tem tanta proximidade e você acredita no ministério dela e você fala, pô, acredito no ministério dele, vou apoiar o ministério dele. Outra coisa é o seu irmão
né? É aquela pessoa com quem você cresceu, que você acredita, que você tem uma intimidade. Qual é o nível de decepção, de frustração, de confusão, né? Então, só dando spoiler também do texto que a gente vai tratar, né? E do bastidor importante desse relacionamento de anos, né? Quer trazer o seu traz os seus o principal dois já foi centavos. falado. As principais informações estão na mesa. Tá. Agora, tem uma costura entre essas informações que talvez seja interessante, né? Quando a gente olha para Isabel e para Zacarias, e a gente vê a linhagem levítica dos dois, não é qualquer linhagem levítica. É da linha de Arão. E quando a gente olha, quando a gente sabe que é da linha de Arão, do que a gente está falando? A gente está falando de alguém que é um potencial, caso a lei seja cumprida, um potencial candidato ao sumo sacerdócio. Não estamos falando de um sacerdote qualquer, a gente está falando de um potencial candidato ao sumo sacerdócio. O que está acontecendo com o sumo sacerdócio nesse período? Ele está sendo dividido por 2 usurpadores, Anás e Caifás. Tá? Por acordos políticos. Alguns falam que eles se revezam, outros falam que os dois estão lá dentro e dividiram a nação. A gente não sabe exatamente não a sabe o que dinâmica, aconteceu. provavelmente é um revezamento, mas o fato é que é uma usurpação, é que Não existe lei para isso no Antigo Testamento. não existe lei para isso no Antigo Testamento, e quando a gente olha para João Batista, ele é um potencial candidato. As tribos remanescentes, quando a gente fala do Novo Testamento, que são Levi, Benjamim e Judá, a gente tem um representante de cada uma, João Batista com Levi, Jesus com Judá, Paulo com Benjamim. E aí a gente olha para esse cara, que é um potencial sumo sacerdote, que nasceu de uma história de esterilidade e que é prometido para um ministério desde o ventre. Isso daqui é, obviamente, Samuel. Samuel, é isso que eu ia falar. Ana, Eucana. E Samuel é uma espécie de todos os elementos do Antigo Testamento. Ele é rei, ele é juiz. Ele é juiz, que ele é seria o rei. juiz, ele é profeta, ele tem ali ele é uma sacerdote. assim. E é um ele dos- está num ambiente de muita corrupção, que é o Eli, o padrasto de Samuel, né? Com quem ele é criado. Pai de não. Ofni e Finéias. Assim, ele- que são os dois que representariam... Exatamente. É. Então, assim, você tem os 2 herdeiros do sumo sacerdote, Ofni e Finéias. Cara, então, história assim, tá se repetindo. A história está se repetindo. Só que não estão morrendo. Tá? E- O juiz dos dois sempre era morte E ali. mais que Tá isso. tão corrupto que, assim, ó, abriu mão. Tá? É alguém que está preparando o caminho para o verdadeiro rei da tribo de Judá. Que é a dupla, nesse caso, quando a gente for falar desse binômio que você vem trazendo aí, de 2 nomes, 2 faces da mesma moeda, quando você fala de João Batista e Jesus, você está falando de Samuel e de Davi. Ponto. Só que você está falando do verdadeiro Davi. Do verdadeiro Davi. Do verdadeiro Messias, do leão da tribo de Judá, do verdadeiro resgatador de Israel por meio de Judá. Então, João Batista, por um lado, ele está emulando Samuel. Por outro lado, e aí tem uma coisa fascinante em João Batista. Por outro lado, ele está emulando Elias. Emulando, eu gostei dessa palavra. Daí me troca um pouquinho às vezes que eu fico falando arquétipo. Mas eu Emulando gostei é do de nerd, é de jogo, né? Emulando é legal, eu gostei. Por outro lado, ele está emulando Elias. É. É Elias que vai para o deserto, é Elias que é alimentado, Por corvo. como a gente falou Falou, né? semana passada, alimentado em circunstâncias. Tudo bem, no caso específico de João Batista, ele não é alimentado por corvos de maneira impura do ponto de vista ritual, né? Mas é Elias que vai para o deserto. E é Elias tem negócio com água, bastante ali, com essas coisas dos rios e... Tem muita coisa. E é Elias que faz o grande papel de oposição ao reinado de um casal corrupto. Então, Elias faz aquela oposição clássica a Acabe e Jezabel, enquanto, por outro lado, João Batista está fazendo uma oposição a Herodes e Herodias. Essa é a grande questão. E o adultério de Herodes, a vida corrompida sexualmente de Herodes,
num certo sentido, emula a idolatria... As vidas corrompidas dos reis. E aí, a idolatria de Acabe e os casos de Acabe com As os alianças. outros deuses, exatamente. E para além disso, para mais do que isso, a oposição a Anás e Caifás pela sua ilegitimidade, ela guarda também uma similaridade com a oposição a Herodes, porque Herodes também não é legítimo. Herodes sequer é judeu. Herodes é um edomita, é um idumeu. Então, quando a gente olha para João Batista ele é percebido por muita gente dentro do povo como um ícone de legitimidade. No meio de um caos de usurpação e ilegitimidade. Por isso que muitas vezes Jesus usa João Batista como instrumento retórico. Sim, Ele chega e fala assim, poxa vida, em João Batista vocês acreditavam, não acreditavam? Porque... Eu só respondo essa pergunta se você falar os milagres. O João Batista, ele é profeta porque o povo clamou ou porque Deus clamou? Era Victor, isso. Pensando nisso, vou fazer uma pergunta para você. Será que, pensando na expectativa intertestamentária, né? Da vinda do Messias, da esperança, isso justificaria esse interesse do povo pela mensagem de João Batista? Pela mensagem e pela figura de João Batista. Porque o que acontece? Essa oposição que ele faz, frontal, que o Simval usou a palavra agressividade, mas essa oposição que ele faz frontal a Anás e Caifás, essa legitimidade tribal que ele tem, essa legitimidade moral que ele tem, porque mesmo podendo ser um candidato a sumo sacerdote, ele leva isso tão a sério a ponto de fazer um voto de Nazireu que ele não precisaria fazer, porque ele é da linhagem. Ele é o sumo sacerdote, ele é o potencial sumo sacerdote, não precisaria fazer voto nenhum, ele leva tão a sério... A gente já está com o arquétipo montado. Ele é o legítimo sumo sacerdote, Jesus é o legítimo rei. Perfeito. Mas tem gente lá dentro que não vai aceitar. Agora, o que acontece é que esse discurso de João Batista tão frontal, ele é sedutor num certo sentido, porque nesse aspecto, ele emula uma outra coisa. Ele emula o tipo de Messias que o povo experimentou temporariamente durante a Revolução Macabeia. Então, João Batista, do ponto de vista de legitimidade messiânica, falta ele ser de Judá. Não é? Mas pra quem já tava... Porque já que primo, né? são primos, Já que era só puxar a linhagem igual o Lucas fez. Puxa pela mãe que se a gente- eu já sempre cheguei assim. Você sempre consegue chegar em algum lugar ali no Se a gente já passado. estava aceitando Judas Macabeu, o ponto é o seguinte, se a gente já estava aceitando Judas Macabeu como um libertador, se para nós o problema de Herodes é não ser da dinastia Hasmoneia, que esse era o grande sonho de Herodes, era ser da dinastia Hasmoneia, sendo ele idumeu. Se ele fosse da dinastia Hasmoneia, que é a dinastia lá dos Macabeus, para ele já estaria bom. Ele casa com Mariana e a princesa Hasmoneia por causa disso. Se a gente já estava topando alguém como Judas Macabeu da dinastia... Esse cara, esse João Batista, esse aí é muito Messias. Mas eu acho Até ele falar que ele não é. Mas eu acho que você deu a chave. Porque a gente na nossa cabeça, coloca muito João Batista no papel de Elias, com razão, porque a Bíblia várias vezes vai falar. Não, ele é Elias. Jesus vai falar que ele é Elias, na figura. Só que é importante a gente entender que toda a narrativa está mostrando que ele é Samuel. E aí abre muitas janelas quando a gente entende a história de Samuel. Que, primeiro, esse papel que não é o único de Samuel. Que ele está preparando o caminho para o rei. Por que precisa alguém preparar o caminho? Porque Samuel preparou. O povo rejeitou Deus, e aí Samuel preparou o caminho, preparou mal, mas o verdadeiro Samuel vai preparar o caminho verdadeiro, que é o Davi. Ele errou na primeira, ou pelo menos ele aceitou a opinião do povo, e aí Deus apontou. Mas uma segunda coisa, justifica muito o batismo. É isso que eu ia falar. O batismo é o ritual de purificação, com outra forma, dos sacerdotes. E ele vem, já que eu não tenho as ferramentas, e nem faria isso para blasfemar, as ferramentas do templo, eu vou fazer outras ferramentas
e a gente pode um dia discutir as origens, mas ele vai usar o batismo como a ferramenta que ele tem de purificação do justo cargo que ele deveria ter, ou do propósito que é um sacerdote. E aí a gente entende por que Jesus fala, é necessário que você me batize. Porque você aí vai chegar no momento de Samuel ungindo Davi, onde rei. Ninguém percebeu, o rei. Então, o batismo... Muita gente pergunta, né? Principalmente por que batistas. Jesus precisa ser batizado? Batistas que tem muita figura... Eu tenho a Natália tem uma tia que é batista, e outros também. A figura enfatiza muito os batistas, a figura do o batismo como arrependimento. Nós, de tradição reformada, a gente é mais assim, não, é aliança. Para nós é um pouquinho menos... E eles perguntam, por que Jesus precisa ser batizado se batismo é pro arrependimento? E João Batista fala para muitos. E ali é uma figura que está repetindo como o sacerdote está ungindo o rei. E o rei agora está pronto. E aí o rei, ao ser ungido, vai para o deserto, ser tentado. Que era o que Davi fez. Davi, quando ele vai, ele é perseguido pelo rei, pelo anticristo, ou o anti-ungido que está no cargo. No caso do Antigo Testamento é Saul. No caso do Novo, Saulo. Então, o que acontece? Perseguiu, Saulo porque me persegue. Shaul. A grande ironia do Novo Testamento nesse sentido é essa. Benjamim. Exato, da tribo de Benjamim, os dois. Os menores, a menor tribo. Ou Paulo, ou pequeno. Então, quando você olha... Esse é o arquétipo mais óbvio, né? Esse é o arquétipo mais óbvio. Quando você Mas olha... é mais óbvio, mas demora foi pra um dos pegar. últimos a pegar. Quando você eu peguei olha primeiro, não sei porquê. Para a tribo violenta de Benjamim, isso precisa ser colocado para a gente Sempre entender lembrado, um pouco, né? sempre lembrado. A tribo de Benjamim Não, ou seja, é a tribo o povo mais sempre problemática. escolhe o mais violento, o mais do arquétipo, assim, Bruto, do exterior. Do conquistador, do E Deus está indo no coração. E então Samuel vai lá e unge Saul, da tribo de Benjamim. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, esse perseguidor ele chega depois e a marca dele não é a agressividade, mas é a restauração. Ele perder a marca da violência. Shaul, Tá. mas assim... Depois a gente entra em Paulo. Vamos Mas aqui. não é o foco, Aqui mas- ele vai pro deserto porque existe essa história e a história do servo sofredor, que enquanto Saul perseguia Davi, ele foi obediente e não pegou o lugar que era dele de direito e esperou Deus tirar ou ele falecer. Então tem a história do servo sofredor, que é desenvolvida depois em Salmos e Isaías. Então ali é a história de Jesus. E aí a gente chega na onde a gente quer chegar. Mas era importante a gente trazer esse peso, porque agora, no confronto do exercício de profecia, já como Elias, ele confronta o Acabe da época. Mas diferente do que aconteceu no Antigo Testamento, o Acabe vai prender esse Elias e vai fazer o que o Acabe sempre quis fazer. Então, ou seja, Herodes ele vai pegar e ficar com raiva, vai prender porque João Batista mostra um erro moral que eles tiveram e mostra a deturpação. E aí você pode ler o trecho que a gente quer agora dar esse zoom? Aonde está? Mateus 11. Eu vou ler até o 6, mas até o 19 fala sobre esse sobre João assunto. Batista. Depois você pode ler. Diz assim: quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso, enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Bom, aqui é interessante por que Mateus quis contar. Isso, se eu não me engano, é material exclusivo de Mateus. E é um material muito
Lucas tem um trecho aqui, mas não sei se é o mesmo, mas eu acho que esse é o trecho de Mateus, onde ele vai falar o seguinte, sobre essa crise de fé. E eu queria já que você já falasse, Simval, o que você falou pra gente, assim, uma das coisas ali, como a gente realmente pensa que os grandes homens de Deus não tem crise, né? Uma das coisas aqui, né? A gente está falando de fé como tema central do capítulo 11, e a gente vai sempre esperar a pessoa cheia de fé que fez e aconteceu, né? E a gente vai olhar para essas referências, inclusive quando a gente falou de Daniel, a gente entra nesse perfil de alguém que aparece, assim, no primeiro momento, como uma pessoa super corajosa que parece que não tem crise, né? E Daniel, quando a gente vai olhar isso no Antigo Testamento, ele apresenta isso. Quase nenhum defeito, vai na cova dos leões, luta com passa por qualquer dificuldade, né? E a gente falou dele já na série. Mas quando a gente chega aqui, a gente está vendo se João Batista é o maior, Jesus disse, né, o maior homem nascido de mulher até então. Então nós temos o quê? Só para lembrar, esse maior nascido de mulher é uma referência dizendo assim, da antiga aliança, esse não tem ninguém igual se compara a ele. E isso é muito ousado para qualquer um dizer, porque você está falando de Moisés, de Abraão, de tantas coisas, tá comparando, pessoas, a comparação é muito alta. Isso é um escândalo. Mas aí quando fala disso, então a gente vai esperar o quê? Que ele seja superior, então, a Abraão, por exemplo, que é o pai da fé. O cara tem Espírito Santo desde a barriga, nem nasceu, já tinha. Mas já vi tanto presbiteriano usando isso de predestinação que Mas aqui, pra gente ler, esse texto que a gente leu é uma crise de fé. E se João Batista teve crise de fé, imagina a gente. Então, em algum ponto aqui, quando a gente está lendo isso aqui, então no meio dos ataques que eventualmente você sofreu porque você tem professado Jesus e vivido, andado com ele, e esses ataques, ou às vezes é externo, às vezes é interno mesmo, às vezes é uma questão tua, pessoal, que você não consegue lidar com uma crise pessoal, né? Uma dor, uma dificuldade, alguém que você ama, que você ora e parece que a oração não surte efeito, nem para te apaziguar e nem para ver a oração respondida, ou você tem aquela expectativa de que a oração vai ser respondida imediatamente, e essa crise se instala no coração. Aqui é para a gente considerar isso, né? No The Chosen, né, a gente já mencionou aqui, mas quando ele aparece feliz na cadeia. Não é a figura que a gente vê aqui. Quando a gente lê aqui, fala assim, tem alguma coisa, a gente sempre vai falar, o The Chosen está destoando do negócio aqui. Ele apareceu muito feliz na cadeia para mim na hora que eu vi, porque para mim, na cadeia, ele está frustrado. Porque é a mesma figura de João no Apocalipse. Quando eu fiz tudo certo e estou preso. Isso, porque até então a narrativa está repetindo o Antigo Testamento. Só que agora do jeito certo. E por que ele está preso? Por quê? Se do jeito errado, que era da época de Acabe e Elias, não foi assim... Porque chega, né? Porque o outro é arrebatado, né? Então assim, ele tá pensando... Assim, vamos lá. Existem algumas coisas. Primeiro que é a visão do Antigo Testamento. Teleológica. Então, ou seja, a pessoa está olhando de longe, quando você olha duas montanhas, que tem até alguns quilômetros de distância, quanto mais longe você está olhando essas duas montanhas, parece que é a mesma montanha. A mesma montanha. E é mais ou menos isso. Do Antigo Testamento, ao olhar o Messias, eles viam a vinda de graça, de salvação e juízo. Mas quando você vai chegando mais perto, essa é uma figura que a gente sempre aprende no seminário. Isso, né? Você vê que, a gente está vendo... Parece uma coisa eu estou vendo muita graça, eu estou vendo a salvação, mas o juízo está pior. Eu pensei que eu ia dobrar a aposta contra esse rei. E cadê o fogo que veio do céu? Não vem fogo do céu. O meu fogo... Na hora que eu fui... botei a dobra da aposta, então é os profetas de Baal contra eu. Então vamos fazer o altar, vamos ver se vem. Daí não veio. Isso. Então quando a gente está olhando essa crise desse homem, eu me vejo aqui. E eu tenho que olhar, de vez em quando, no meio de uma situação dessa que me aperta o coração, eu tenho que olhar para as histórias e experiências que eu mesmo já tive. Para lembrar,
Ou preciso dos meus amigos, preciso de uma comunidade de fé. Preciso de vocês aqui. Da gente uma hora senta aqui e ouve, né, que nem aconteceu hoje, agora à tarde. A gente ouviu os testemunhos da mensagem do domingo passado. Ver o que está acontecendo, Ver o que está acontecendo para falar, nossa, Deus está aqui. Eu estou numa crise aqui, mas ele estava aqui falando com a gente o tempo todo. Ele estava falando semana retrasada. E quando a gente preparava o podcast, como a gente está fazendo agora, ele estava falando lá com a gente. E ele continua fazendo isso. Então, o meu aperto por uma oração não respondida não quer dizer que ele não está respondendo. Eu estou olhando o meu flash, né, como uma foto de hoje. Mas se eu olhar para 2 semanas, para 1 mês, para 1 ano, eu vou ver a mão dele me direcionando, cuidando de mim. E você sabe que, fazendo o gancho com o que o Vitor falou lá no começo, do contexto de Hebreus, né, de um reino que já chegou, mas eu ainda não estou vendo os frutos desse reino. Uhum. E eu fico imaginando o João falando isso, né? Ué, mas o Messias já chegou. E quais são os frutos que eu estava esperando que estivessem sendo revelados? E o quanto isso é uma realidade para a gente hoje. O reino já chegou, mas eu ainda tenho que conviver com muita coisa que não é ainda. E isso é cansativo, isso é frustrante, né? Então, acho que essa humanização de um herói da fé sendo o maior do reino dos céus, né? E tendo essa possibilidade desse questionamento de será que é isso mesmo? Porque aí, fazendo uma confissão, não sei se vocês já tiveram esse tipo de questionamento, mas eu já tive. Gente, mas será que é isso? Será que é isso? Mesmo eu só tô, sabe assim, porque se não for, e é o que eu posso falar, se não for, então eu vou comamos e bebamos, não é? E então acho que é uma dúvida legítima, é uma dúvida humana, é uma dúvida que não invalida a fé. É uma dúvida que faz parte do amadurecimento da fé e do crescimento da fé. Que às vezes a gente tenta evitar, mas que ela faz parte da caminhada, né? Eu tenho um amigo que, com muita coragem, quando ele prega nas igrejas, ele, ao falar das suas crises de fé, ele diz que as maiores crises de fé que ele tem não são aquelas de ordem racional, que a ciência trouxe. E ele é um cara com doutorado, assim, então, cabeção daqueles, o André Heinck. E não foi a academia que trouxe, não foi a ciência. Os maiores problemas dele de fé acontecem quando ele se depara com a realidade caída do mundo, com esse ainda não aí. E mais do que isso, quando ele se depara com a resposta da igreja frente a esse ainda não. E aí ele percebe que nem sempre, aqueles que a gente identifica como os eleitos respondem com essa realidade do já, futuro. Nem sempre a gente ouve tanto da igreja que transforma, da igreja missionária, da igreja que faz. E, de repente, as maiores crises de fé que o cara tem acontecem quando ele olha e ele fala, cara, o cristianismo respondeu muito mal esse treco. Questões específicas da vida, sabe? Questões específicas da história. Questões específicas do vivenciar cotidiano. E aí, eu acho que a gente ainda está na fase da problemática, ou não? Acho que já está mais na fase da solucionática. Tá. Pode ir, mano. Deixa aqui. Mas, assim, parece para mim muito importante voltar no tipo de resposta que Jesus dá nesse texto e em outros, de que a fé ela não é restaurada por um conjunto apologético de argumentos racionais. A fé é restaurada pelos atos poderosos de Deus na história que a gente vê, experimenta e participa deles. Eu sempre lembro, eu já preguei uma vez na Comunidade da Vila sobre isso, a grande comissão é dada para a gente diante de uma crise de fé. A gente lê a grande comissão e não lê os versículos anteriores do porquê que Jesus está falando dela. Jesus está falando dela porque diante dele ressurreto, os discípulos já tinham visto Jesus ressurreto, são os discípulos, poxa vida, já tinham encontrado com ele ressurreto, foram para um lugar que eles já tinham combinado com ele, e quando eles veem, eles
duvidam. E aí Jesus faz o quê? Ele dá a grande comissão. Olha, participa da missão que a tua fé vai voltar. É um presente de Deus, é a graça de Deus. A grande comissão não é um fardo de culpa pra gente levar, mas é um presente de Jesus. E nem uma tarefa apenas. E nenhuma tarefa apenas, mas é um presente da parte de Jesus para restaurar a nossa fé. E aqui, nesse episódio com João Batista, me parece a mesma coisa. Como que se restaura a fé de alguém? Vai contar como a missão está acontecendo. Vai contar os desdobramentos da missão. Vai contar o que tem acontecido na prática. Vai contar as transformações de vida reais. Vai contar que quem estava cego agora vê, quem era doente agora está curado. Vai contar que os pobres estão sendo contemplados. Cara, É o jubileu, né? é um jubileu. Então, me parece que assim, crises de fé teremos. Jesus está chamando a gente de volta para o concreto e falando assim, dessa vez eu não vou te dar bronca, Pedro, dessa vez não é homem de pequena fé. João Batista, eu não vou aí no presídio dizer para você que a tua fé está errada. Sabe o que eu vou dizer para você? A missão está acontecendo, Deus não parou de trabalhar. E eu acho que não, a questão é que não estava no imaginário dos judeus que haveria essa interposição. Perfeito. Eles esperavam que é a era de agora e o reino vindouro. Quando o reino vindouro chegasse, estaria consumado. Por isso que a teologia do antigo é juízo e Graça e purificação junto. Ou juízo e salvação vem junto. Exato. Não tem Então, essa para divisão. eles, é realmente meio que... você tá questionando minha cosmovisão aqui, porque a gente está esperando o Messias inaugurar o reino de Deus, que é a era vindoura de justiça, de paz, né? E eu acho interessante que eu estava lendo o texto que Jesus citou ali para João, que é Isaías 29, e Jesus é cheio de fazer isso, né? De citar Isaías até um ponto, mostrando, cara, eu estou fazendo essa parte aqui, vai ter a outra parte ainda. E olha que interessante, aqui ele fala, em Isaías 29, 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras lidas de um livro, os cegos verão no meio da escuridão e das trevas, os humildes ficarão cheios de alegria do Senhor, os pobres exultarão no Santo de Israel. Ele para aí. Mas em Isaías continua, o opressor já não existirá, o arrogante desaparecerá e os que tramam mal serão destruídos. Isso é Isaías o quê? Isaías 29, 18. Exatamente, ele para antes. Ele para dizendo, antes, ele fala, ainda sabendo. não, eu sei o que Não é eu que eu tô não esque- fazendo. não é que eu não esqueci o resto. Isaías. E se ele está falando com os essênios são conhecidos por Eu não conhecerem... esqueci Isaías. Aliás, nos manuscritos de Qumran, um dos rolos que foi encontrado lá é de Isaías. Que é mais preservado deles. o mais preservado deles. Então, a ideia de que os essênios sabiam decor o rolo de Isaías. olha O isso. Christian Olha, vai virar então- no túmulo. Não, ele tá vivo. Mas assim, o Christian vai gostar que você tá falando que João Batista é essênio. Então, Não, mas mas é de gente do deserto. De gente do deserto é comum. É bom, como mestre, sim, né? Comum. O 21 diz- Conhecer essas referências da promessa Olha do o Messias. que o versículo 21 diz. Os que condenam os inocentes com testemunhos falsos desaparecerão. O mesmo acontecerá aos que trapaceiam para perverter a justiça e contam mentiras para destruir os inocentes. Então, Jesus está dando um recado direto ali para João Batista, do tipo, eu É um código, sei né? o que É um eu código, estou é um- Você imagina fazendo. que Uma mensagem João- criptografada. E vai né? acontecer. E João Batista sabe? vai ser mais cruel. Deixa eu contar um pouco da minha cabeça, que fica assim. Eu fico imaginando o João Batista ganhando consciência, com 12 anos, um pouquinho mais, 10 talvez, ou antes. E a mãe contando a história dele. Cara, tu é especial. Tu não é igual o seu primo, mas tu é especial. Tal. Contando a história. Sei o quê. Eu acho que não vai dar certo. Nós temos a experiência, não temos relatado a experiência, como é que foi os 12 anos, se João Batista foi apresentado lá no templo. Mas ele vai aqui... E aí ele, pô, cara, eu vou fazer essa parceria. E aí ele batiza. Ele tem essa experiência. E aí quando ele fala, cara, tá muito perto. Ele vai se manifestar, é o Messias. E assim, sabe quando tá quase tocando? Tem uma cena do Ghost, o outro lado da vida, que ela tem que se materializar, ou ele tem que se materializar para eles se tocarem, e assim, tá quase chegando assim, e eu não lembro direito, faz muito tempo, isso é da década de 80, né?
É um filme espírita, não é pra vocês assistirem. Mas assim, mas a cena era legal. A trilha sonora era boa também. E aí eles vão lá, eles não conseguem se tocar. É mais ou menos assim, é quase como ele tocando a nova realidade. E me lembra muito do texto de Jesus falando com os mestres da lei, falando, olha, vocês... falando com os discípulos, aliás, falando, vocês, muitos no passado, queriam ver o que vocês estão vendo e não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. E aí eu lembro muito de Moisés. Moisés querendo entrar na Terra Prometida, olhando e tendo que satisfazer, dizendo assim, você não vai entrar, mas eles vão. A nova geração vai ser muito feliz, mas você não vai. Mas você tem que saber se alegrar no coletivo, assim, né? Então você vai ver Daniel, mesmo saindo da cova dos leões, ele tem a visão do Filho do Homem que vai reinar. Tá, o Filho do Homem vai reinar, vai. Mas o que diz no final. Mas você não vai ver, você não vai ver. E assim, mas se alegra, ele vai vir. Então, todos os profetas, todo mundo, Raabe, é quase como assim, vai ter uma coisa linda da sua história, mas você nem vai saber, só lá do outro lado que você vai saber que se dá sua descendência. Todo mundo chega perto e não vê. E João Batista é o último dos profetas e não é diferente com ele. E é doloroso, e é doloroso, até a morte dele é muito dolorosa, porque é em cima de um pecado, é quase uma coisa de sodomita. Um capricho, né? Um negócio assim de... Não, tudo ele tá trazendo tantos elementos errados, assim, o mal tá vencendo. E aí é a parada de João Batista que não é suficiente, né? Ele tem o papel de sacerdote, e ele tem um papel de profeta. Mas como sacerdote, ele unge o rei, o Messias. Por outro lado, ele não vai fazer o sacrifício de perdão. Ele nem consegue. Ele vai ser a morte dele vai ser mais uma dos mártires. Eu vejo ele morrendo como um herói, mano. Assim, sim, naquela hora que... Mas nesse primeiro momento, né? Eu tô falando daquela figura do The Chosen, que apresenta ele assim que ele aparece na cadeia. O primeiro momento aparece ele feliz, ele descansando lá, como sorridente. Mas eu acho que nesse momento, na hora que os discípulos voltam... Você já viu a morte do João Batista? Na visita, não vi esse... Então, já tá na nova temporada, eu vi. Na visita da cadeia... Eu vi, desculpa, tá? The Chosen é quase canônico aqui, né? Na visita da cadeia, eu acho que nessa parte... Me inclua fora. Né? Nessa parte, na hora que os discípulos voltam para contar isso para Jesus, para Jesus não, para João, na hora que ele ouve, aí ele tá feliz. Porque aí ele continua recitando. Então, isso, por que a gente cita... Essa sensação de ele bom falar. Assim, tá por que a gente cita The Chosen, o pessoal brinca, né? Porque o The Chosen nos confronta no que a gente preenche no texto que só deixa entender. A gente não, ou às vezes nem deixa entender, a gente precisa preencher. Então, o que a gente usa de imaginação, que o C.S. Para fazer vai isso, falar, né? Para contar que aqui, você né? precisa ter a imaginação para fazer leitura imaginativa, sentido. Né? Um filme está fazendo isso de forma clara e às vezes vai nos confrontar e falar, não acho legal. E, de novo, a gente tem ideias. Só que eu queria agora começar a encerrar no seguinte sentido. Ele vai morrer. E eu acho que a gente pode encerrar a história de João Batista colocando a visão de Hebreus, honrando o nosso ponto de partida, né? O nosso ponto de partida é o autor de Hebreus relendo todos esses personagens. E o interessante é que o autor de Hebreus ele vai falar do verdadeiro sumo sacerdote. E aí ele vai falar... É interessante que o autor de Hebreus... ele vai falar... Ele tem isso, né? A gente consegue muito sobre o verdadeiro sacrifício. Que, ok, Jesus é o cordeiro que vai ser sacrificado. A gente vai ver muito essa na figura de João, do evangelista João, é o cordeiro. Agora, nunca se fala muito sobre o verdadeiro sacerdote. É um pouco um negócio... É difícil, porque no caso da cruz, quando a gente vê nu e cru... Quem está sofrendo, quem está sendo sacerdote ali, ou é o povo judeu que está oferecendo o seu cordeiro, isso é um jeito teológico, mas ali é Roma, é punindo, é o sumo sacerdote, mas o autor de Hebreus ele vai ressignificar dizendo Jesus é o único sumo sacerdote e o sacrifício, e que por isso é um único sacrifício, não precisa voltar, o autor de Hebreus vai falar... Anualmente, pelos pecados de quem faz o sacrifício, anualmente temos que voltar para fazer tudo de novo. Se a gente lembrar o que o sacrifício realmente significa, fica um pouco mais fácil da gente entender a figura do sacerdote.
sacrifício é uma refeição. Na verdade, um banquete. Uma refeição que sela paz. Sela shalom. Shalom como paz, não no sentido de ausência de guerra, mas de completa harmonia. O que está acontecendo? O cara vai lá e sacrifica o animal. O sacerdote vai lá e sacrifica o animal. Uma parte do animal ele come. A outra parte do animal é consumida pelo fogo. Essa parte que é consumida pelo fogo é uma encenação do próprio Deus comendo a sua parte do sacrifício. Então, o que o sacerdote e Deus fazem ali no momento do ritual é uma grande celebração de paz em que eles estão fazendo um banquete, uma reconciliação, onde existe um banquete, uma refeição. É mais ou menos o seguinte: quando eu briguei com o Simval disse, eu te perdoo. E eu pensei assim, poxa, será que o Simval me perdoou mesmo? Mas o dia que o Simval me chama para casa dele, a gente come churrasco que ele fez, eu e ele estamos juntos assando a carne, as nossas esposas estão conversando e rindo, e as nossas crianças estão correndo uma atrás da outra, aí eu tenho certeza que existe harmonia, muito mais do que a ausência de guerra. Ali tem shalom. E quando a gente lembra que o sacrifício é isso, aí Jesus faz sentido como sacerdote. Por quê? A figura do sacerdote é de representar o povo frente a Deus nesse banquete. Então, quando o sacerdote está comendo com Deus, é como se o povo inteiro estivesse num grande banquete diante de Deus, desfrutando de paz, shalom e reconciliação. E, por outro lado, o sacerdote é também um representante do próprio Deus frente ao povo. Quando o sacerdote volta, o banquete com o povo pode acontecer e o povo pode inteiro festejar. Jesus, então, ele é o pão e o cálice, a carne e o sangue, a refeição que traz shalom. E, ao mesmo tempo, ele é aquele que nos representa diante do Pai. E que traz o Pai até nós. Ele é o sumo sacerdote. E eu gostaria de encerrar com aqueles lampejos de imaginação minha. Eu fico imaginando... Eu não vou imaginar o contrário. Mesmo ele sabendo, ele se sente honrado. Nada disso está na Bíblia, viu, gente? Eu vou falar assim, como se fosse João Batista. Entendi a resposta. Eu me sinto honrado. A história do Antigo Testamento, de Elias, não vai acontecer aqui. Já estou sabendo que eu vou... Mas eu vou me sacrificar para ver o verdadeiro Messias. E na minha cabeça, vamos supor assim que João Batista chega no céu, abraça a Deus, ouve a Deus e obrigado por fazer parte de ser. Eu só queria te fazer uma pergunta. Aí Deus falaria, pode fazer. Por que o arquétipo do Antigo Testamento comigo não se repetiu? Aí eu imaginaria Deus falando, já vou responder. Só está no momento importante, porque o arquétipo do rei também não vai se repetir. E Jesus morre. E aí, que nem isso, ele foi assim, eu peguei o papel de morte. Não, o arquétipo de Davi também não se repete, não morre de velhice, não vai, ele se sacrifica. Então, eu acho isso demais, assim, o plot twist dessa história é muito forte. Assim, tá bom, a gente vai até aqui como antigo, agora tudo vai capotar, mas não vai capotar, vai ser um sacrifício por amor. E aí, eu acho que ali, entendi, eu acho que João, tem coisas que a gente só vai entender na eternidade. E a gente achar que, caramba, porque... Que privilégio. Caramba, até isso. Né? Como na minha tese aqui, ele na hora falou, isso é 53. É isso. Eu fui usado até na minha crise de fé. Deus quis me usar. Marcos, posso só falar uma coisa que está ardendo no meu coração aqui? Eu acho que tudo isso, servindo a esses hebreus que estão ouvindo em meio à perseguição, lendo Hebreus 12, fala, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Que corrida é essa? A corrida para a cruz. A corrida para o sacrifício, para a gente se oferecer como sacrifício, como Cristo se ofereceu.
Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que ele esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E aí ele fala, afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Então, eu acho que entender isso também, que Cristo é o sacerdote, ele é o sacrifício, e nós hoje somos nação santa, sacerdócio real. Nós somos o sacrifício que a gente se oferece como sacrifício para reconciliar outras pessoas com Deus. E continuar a missão de Cristo até que ele volte. Sacrifício santo e agradável. Santo. Vivo, santo. Vivo. Santo. Vivo, sacrifício vivo. Em vida. Em vida. Santo e agradável. Que Deus abençoe. Nós vamos dar um tempo, mais ou menos de um mês, no nosso podcast. E a gente volta com a próxima série da Vila em agosto, que já tá tudo decidido, mas a gente não vai contar não pra você, tá bom? Espero que você tenha sido abençoado nessa nossa caminhada, rido com a gente, brigado nas brigas que a gente teve. A gente vai tentar fazer uma briga no segundo semestre, porque isso dá audiência. Se você tenha chorado com a gente quando a gente chorou. E coloque nos comentários. Se você tá vendo no YouTube, a gente gosta de ler, compartilha. Se você tá no Spotify. E valeu por nos acompanhar. A gente se vê numa próxima. Tchau!